Muito bem, gente. Ficou um slide ontem. Eu não sei se é slide, Pedro, mas você pediu para te lembrar que ficou alguma coisa para trás ontem. Algum colega lembra aí direitinho? Deixa eu atrás desses slides aqui para ver se ficou algo de ontem. Não, eu acho que realmente não ficou, não. Ficou de penal, aula de penal. Aula de penal eu ia falar sobre induzimento ao suicídio, automutilação e infanticídio, e não deu para falar de infanticídio. Para vocês, eu acho que a gente viu tudo. Acho que não ficou para trás, não. Da aula anterior que tinha ficado. Acho que foi isso. Ah, então deve ser isso, Pedro, desculpa. Tranquilo. Bom, gente, hoje nós vamos falar de inquérito policial. Vou projetar aqui para vocês. Se tiver qualquer questionamento, pode ficar à vontade, abre o áudio aí e manda ver. Ok? Deixa eu ver aqui. Visualizam o slide? Visualizam o slide? Sim. Ótimo, excelente. Vamos lá, gente. Vamos falar de inquérito policial. Hoje a nossa aula vai ser uma aula legal. Legal porque nós vamos falar muito de lei. Vamos lá. Vamos começar do começo. Vamos falar de conceito de inquérito policial. Esse conceito é conceito do Fernando Capês. O inquérito policial é o conjunto de diligências realizadas pela polícia judiciária para apuração de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa, não é posse, viu, gente? Possa ingressar em juízo. É o conjunto de diligências realizadas pela polícia judiciária para a apuração de uma infração penal e de sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Olha lá. Vamos destrinchar esse conceito aqui. Muito bem, gente. O inquérito policial, ele é um procedimento administrativo. Ele é um procedimento administrativo. A polícia não integra o poder judiciário. A polícia integra o poder executivo. É chamada de polícia judiciária, essa que se encarrega da elaboração do inquérito policial. Por quê? Porque o propósito dela é obter meios de prova voltados, como consta aqui do próprio conceito, para a apuração de uma infração penal, ou seja, obter elementos de prova voltados para a demonstração da materialidade da ocorrência de um delito. Você tem que provar que o delito ocorreu, ou melhor, não é provar que ocorreu. Você tem que averiguar se houve a ocorrência de um delito. Este é o propósito, primeiro. E, tendo ocorrido o delito, o segundo propósito é averiguar quem foi o seu autor, apurar quem foi, apurar se houve uma infração penal e apurar quem foi o seu autor. Esses são os dois propósitos do inquérito policial. Mais uma vez, é um procedimento administrativo. É um procedimento da polícia. A polícia integra o poder executivo. Por que se fala, então, em polícia judiciária? Porque este procedimento ele é voltado para subsidiar a propositura de uma ação penal na justiça. Por isso se diz polícia judiciária. Quem é essa polícia judiciária? No âmbito federal, nós temos a Polícia Federal. Polícia Federal, ela produz o inquérito produzido por ela é voltado para o Ministério Público Federal, apesar de que nós temos
em algumas poucas situações, nós fazemos apuração que é voltada para o Ministério Público Estadual, especificamente o Ministério Público Eleitoral, por exemplo, crimes eleitorais são de atribuição da Polícia Federal. A Justiça Eleitoral, ela é composta por integrantes da Justiça Estadual. Então, nós temos a Polícia Federal realizando a apuração de crimes eleitorais, com seu inquérito sendo destinado à Justiça Eleitoral, que é composta por juízes e promotores estaduais que exercem a função eleitoral. Tanto é que, na primeira instância, nós não temos aquela pessoa que é constantemente juiz ou promotor eleitoral. É uma função, e essa função, ora a pessoa é, ora não é, a menos que estejamos falando de uma comarca de vara única, né? Aí não tem jeito, é a pessoa eternamente. Mas, via de regra, a Polícia Judiciária da União, que se ocupa de apurar infrações contra a União, é a Polícia Federal. A exceção que temos, como acabei de dizer para vocês, é no caso de crimes eleitorais e também no caso de tráfico de droga. Nós atuamos em tráfico de drogas, e o tráfico de drogas que vai para a Justiça Federal é só se for o internacional, ou o interestadual também interestadual, crime estadual vai, mas o tráfico normal, ele fica na Justiça Estadual. Quer dizer, interestadual também é na Justiça Estadual. Pois bem, já a Polícia Civil, ela é a polícia judiciária que atua junto à Justiça Estadual, ok? Contrariamente à Polícia Judiciária, nós temos a Polícia Administrativa, que é a polícia, especialmente a Polícia Militar, e também a Polícia Rodoviária Federal, que são polícias administrativas. Elas não fazem apuração, elas não fazem um procedimento voltado à responsabilização penal, elas não elaboram inquérito policial. E esse inquérito policial, o procedimento administrativo, que apura a infração, a ocorrência da infração e também apura a sua autoria, ele tem a finalidade de ser encaminhado ao titular da ação penal, para que esse titular possa ingressar em juízo. Se estivermos falando, mais uma vez, é sempre bom lembrar, se estivermos falando de uma ação penal pública incondicionada ou uma ação penal pública condicionada, o inquérito tem por direcionamento, ele é destinado a subsidiar a propositura de uma ação pelo Ministério Público. Se tratar de uma ação penal privada, o inquérito ele é destinado a subsidiar a propositura de uma ação pelo ofendido, ok? Fala-se que aquele a quem é direcionado imediatamente o inquérito policial é o titular da ação. Mais uma vez, Ministério Público ou ofendido. Esse é o destinatário imediato. E o destinatário mediato é o juiz de direito. E por que se diz que o destinatário mediato é o juiz de direito? Porque ele é destinatário num segundo momento. O juiz, para receber uma ação penal, ele tem que ter um mínimo de prova, um mínimo de indícios indicativos da ocorrência do delito e da autoria. Ele precisa de um mínimo de indícios da ocorrência, da materialidade, e um mínimo de indícios de autoria. Por isso que se diz que ele precisa desse mínimo para receber a ação. Se o Ministério Público, eu não sei se eu cheguei a fazer essa atividade com vocês, com algumas turmas, eu fiz a elaboração de uma denúncia. Se chegar lá para o juiz, que é a peça inicial
Peça inicial da ação penal pública é a denúncia, a peça inicial da ação penal privada é a queixa. Se chegar lá uma denúncia, ou se chegar lá uma queixa, simplesmente ela, duas folhinhas descrevendo a conduta, a autoria, indicando testemunha, mais nada, o juiz não a recebe. Ela precisa ter um mínimo de prova. E onde é que está esse mínimo de prova? Esse mínimo de prova, via de regra, é consubstanciado em um inquérito policial. Por isso que se diz que o juiz é o destinatário mediato. E mais do que isso, nós temos várias medidas cautelares que são deferidas durante a tramitação de um inquérito policial. E para que o juiz as defira, medidas cautelares que precisam de autorização judicial, para que o juiz as defira, o inquérito tem que estar minimamente instruído com provas. Que medidas cautelares? Prisão temporária, prisão preventiva, busca e apreensão, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. Nós precisamos ter um procedimento instaurado com o mínimo de provas para que o juiz defira essas cautelares. Ok? Então, ele é o direcionador imediato. O inquérito ele apresenta algumas características que nós vamos falar aqui. Primeira delas, o inquérito policial ele é um procedimento escrito. Ele é um procedimento escrito. O estabelecimento de que se trata de um procedimento escrito está lá no artigo 9º do Código de Processo Penal. Nós vamos consultar muita lei hoje, viu, gente? Artigo 9º. Aqui. Todas as peças do inquérito serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografados e, neste caso, rubricados pela autoridade. Todas as peças de inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. É óbvio que nós estamos falando aqui de um CPP antiquíssimo, né? Hoje ainda ele é todo escrito, só que hoje nós temos assinatura eletrônica. As peças, há pouco, no finalzinho do ano, foi no finalzinho do ano passado, a Polícia Federal adotou um sistema que chama EPOL, que é semelhante ao PJE, eles ainda não se comunicam, mas ele é semelhante ao PJE. Hoje eu não tenho nenhum inquérito policial físico no papel, todos os inquéritos eles estão online, eles estão dentro desse sistema. Como eu disse para vocês, o EPOL e o PJE ainda não se comunicam, mas é questão de meses para eles passarem a se comunicar. Hoje, os escrivães têm que alimentar o EPOL e alimentar o PJE, mas com um espaço de tempo não longo, esses sistemas vão se comunicar. Nós temos assinatura hoje, lógico, mas assinatura eletrônica. Mas a peça, ele é um procedimento todo escrito. Ele é um procedimento todo escrito. É óbvio que nós caminhamos também para a gravação de oitivas. Nós caminhamos para a gravação de oitivas, para que as oitivas sejam realizadas de forma eletrônica, com gravação de voz e imagem, que aí seria dispensável, pelo menos algumas peças seriam dispensáveis a redução a termo. Mas ainda não se atingiu esse ponto, e ele é escrito, apesar de que hoje não mais assinado em papel. Ok? Ele é um procedimento sigiloso, e aqui nós temos uma briga séria. Ele é um procedimento sigiloso. A previsão de que se trata de um procedimento sigiloso está lá no artigo 20 do CPP. Vamos ver como consta lá.
Artigo 20 do CPP. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. A autoridade assegurará no inquérito, a autoridade que é a autoridade policial, assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido no interesse da sociedade. Via de regra, o inquérito policial, ele é um procedimento sigiloso. E por que ele é um procedimento sigiloso? Ele é um procedimento sigiloso, em primeiro lugar, se trata de uma investigação. Não é? Se trata de uma investigação de um fato criminoso. Se você der total publicidade ao procedimento, você não vai atingir esse propósito da investigação. Em segundo lugar, não raro, você tem ali no inquérito, você trata de questões muito espinhosas. E isso na Polícia Civil, na Polícia Federal, nem tanto. Apesar de que nós tratamos, por exemplo, de crimes de pedofilia, né? Normalmente chamados de crimes de pedofilia, apesar de que não existe essa designação legal, os crimes previstos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, a posse e a transmissão de material pornográfico envolvendo criança e adolescente, é de atribuição nossa, da Polícia Federal. Então, eu tenho vários inquéritos lá, onde tem laudos, onde tem mídias em que constam vídeos de crianças, vídeos de adolescentes, tem mídia, tem laudo, tem depoimento da pessoa falando como foi, como não foi. Então, além de tratar, muitas vezes, de questões espinhosas, trata-se de uma apuração. Se você der plena publicidade a ela, esse propósito não vai ser atingido, ok? Tanto é que particularmente nos meus inquéritos, a última coisa que eu faço é ouvir a pessoa, eu ouvir o investigado. Todo mundo, todas as diligências eu faço primeiro, a última pessoa a saber de que efetivamente tem uma investigação contra ele é o investigado quando ele é intimado, mas já está tudo, o inquérito já contém tudo que eu preciso para responsabilizá-lo, se for o caso. Aí, por que eu disse para vocês que nós temos uma briga com relação ao sigilo do inquérito policial? A Constituição Federal, ela estabelece a previsão da possibilidade de consulta nos órgãos públicos, de acesso a informações nos órgãos públicos. Artigo 5º, 33. 33. Olha lá. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informação de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvado aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, nós temos aqui que o inciso 33 do artigo 5º, ele fecha, ele tem o mesmo propósito do artigo 20 do CPP. A autoridade assegurará ao inquérito policial o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido no interesse da sociedade. Nós temos o direito ao acesso à informação, mas nós temos o direito na sociedade de que as infrações sejam apuradas. Se nós partíssemos do princípio, por exemplo, imaginem vocês, ninguém vai ter dúvidas de que um inquérito que apure, por exemplo, desvio de verba, crime de licitação, ninguém tem dúvida de que se trata de um interesse coletivo ou geral, não é? Nós estamos falando de dinheiro público destinado à educação, à saúde, à segurança, nós estamos falando de interesse geral e coletivo.
Agora, não raro também, as pessoas querem acesso à informação de inquéritos dessa natureza simplesmente para fins eleitorais. É o inimigo político que quer saber como é que anda a investigação contra o seu adversário político para poder utilizar isso em época de campanha. Então, esse interesse na segurança da sociedade e do Estado, esse interesse na repressão, muitas vezes ele se sobrepõe ao interesse de acesso à informação particular, tendo em vista o propósito do inquérito, que é a apuração de responsabilidade penal. Ok? Mas, além disso, como eu disse para vocês, o artigo 5º está fechando, o artigo 5º, inciso 33, fecha com o artigo 20 do CPP. Só que aí nós temos aqui o Estatuto da OAB. Nós temos uma previsão no Estatuto da OAB que essa, sim, pode gerar alguma desentendimento no que diz respeito à interpretação desse sigilo do inquérito policial. A Lei 8.906, de 94, é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos lá nele, artigo 7º, 13 a 15 e parágrafo 1º. Lei 8.906, Estatuto da OAB, artigo 7º, vamos lá. São direitos do advogado. 13. Examinar, em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou a segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos. Então, vejam vocês, quando não estiver decretado o segredo de justiça. Quando não estiver decretado o segredo de justiça. Isso para os advogados em geral. Isso para os advogados em geral. Vamos dar sequência aqui que nós vamos contextualizar tudo. 14. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Correto? E, por fim, 15. Ter vista de processos judiciais ou administrativos, o inquérito policial é um procedimento administrativo de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. E aqui, apenas para fazer constar, vamos falar apenas do item 1. Parágrafo 1º, não se aplica os incisos 15, não se aplica os incisos, vamos lá, 15 e 16, não se aplica os incisos, onde estamos, gente? Aqui. Não se aplica os incisos 15 e 16 aos processos sob regime de segredo de justiça. 15 e 16, isso, 15 e 16. 15, processos judiciais e administrativos de qualquer natureza, podendo retirá-los e retirar os autos processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Ok. Então, vejam vocês. Nós temos aí esses amplos poderes dados
aos advogados no exercício da sua função, de consulta, de acesso a inquéritos policiais. Só que, no frigir dos ovos, como é que as coisas funcionam diante de todos esses dispositivos aqui que eu li para vocês? Nós temos duas situações distintas. Nós temos um inquérito policial onde pode ter sido decretado o segredo de justiça. Nós podemos ter um inquérito policial onde foi decretado o segredo de justiça e temos inquérito policial onde não é decretado o segredo de justiça. Naqueles em que for decretado o segredo de justiça, somente pode ter acesso a eles o advogado constituído pela pessoa, o advogado que represente o investigado, naqueles em que foi decretado o segredo de justiça. Naqueles em que não houve essa decretação, podem ter acesso a eles não só os advogados que representem o investigado, como qualquer outro advogado podem ter acesso ao inquérito, se não for decretado segredo de justiça. E, em razão dessa briga toda, nós tivemos a edição da súmula vinculante número 14, que se refere ao segredo de inquérito policial. E o que estabelece a súmula vinculante 14? É direito do defensor, no interesse, súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Mais uma vez, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Como é que se traduz isso, gente? Olha lá. Mais uma vez, o inquérito em que foi decretado o sigilo, somente o advogado do investigado. Inquéritos em geral, qualquer advogado. Diligências por fazer, seja no inquérito policial sob sigilo, seja no inquérito policial que não esteja sob sigilo, diligências por fazer, a elas o advogado não pode ter acesso. Ele somente pode ter acesso, como consta aí da súmula vinculante, tá aqui, ó, elementos já documentados, ou seja, aqueles elementos que já integram a investigação. O que já integrar a investigação, já estiver no corpo do inquérito, o advogado ele tem pleno acesso. Se eles não estiver corporificado ainda no inquérito, nós estamos falando de uma investigação que está em curso, ele não tem o direito de saber quais passos a polícia vai dar, o que a polícia vai fazer, ok? Esse acesso é ao que já estiver documentado. Esse foi o entendimento da súmula 14. Não raro acontece realmente da pessoa... Nós temos pessoas que atuam da mais boa fé, mas também temos pessoas que atuam com muita má fé. Então, se eu tenho um inquérito que não está sob segredo de justiça, portanto, qualquer advogado pode ter acesso a ele. Se o advogado quer ter acesso a este inquérito, para tirar cópia, por exemplo, o que eu peço, se ele não estiver sob sigilo de justiça, é que ele peticione nesse sentido, para que eu deixe ali registrado
que foi concedido a ele uma cópia. E qual é esse propósito? O propósito é 1944, ainda não conseguiu entrar? Cleomar? Não sei se ele está integrando aqui. O propósito, não, ainda não. Fala com ele para tentar novamente, para eu autorizar aqui. O propósito que a pessoa, que o advogado peticione nesse sentido, é exatamente o que eu estou dizendo a vocês. O inquérito policial, ele traz muitas informações, muitas vezes, de caráter particular, não é? E se eventualmente, essa informação de caráter particular, o advogado, valendo de suas prerrogativas, se ele se utiliza essa informação para qualquer outra destinação errada, uma das pessoas que se vai atrás para saber se deu divulgação a informações que não deveriam é o próprio advogado. Então, preciso que fique lá registrado esse peticionamento nesse sentido, seja peticionado nesse sentido, para que não, se eventualmente a informação vazar, ele é um dos suspeitos. Ok? Outras características do inquérito policial. Oficialidade. Oficialidade. O inquérito policial é uma investigação, essa investigação é conduzida por órgão oficial. Como disse, a Polícia Judiciária, no âmbito federal, Polícia Federal, no âmbito estadual, Polícia Civil. Oficiosidade. Oficiosidade. Em especial, quando está diante da ocorrência de um crime de ação penal pública incondicionada, o inquérito ele tem que ser instaurado de ofício. O inquérito tem que ser instaurado de ofício. Se estivermos diante de um crime de ação penal pública incondicionada. Vamos usar o Código de Processo Penal aqui, artigo 5º, 1. Artigo 5º, 1. Aqui. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito será iniciado de ofício. Nós estivemos falando de ação penal pública incondicionada, o inquérito ele é iniciado de ofício. Nos casos dos parágrafos 4º e 5º, se nós estivermos falando de crime de ação penal pública condicionada, nós precisamos da representação do ofendido ou do seu representante. Da mesma forma, se nós estivermos falando de ação penal privada, neste caso, a polícia precisa de requerimento do ofendido ou de seu representante. Ok? Ação penal pública de ofício. Ação penal, essa oficiosidade, ela se aplica nos crimes de ação penal pública incondicionada. Porque para os crimes de ação penal pública condicionada, nós precisamos, parágrafo 4º, perdão, para os crimes de ação penal pública condicionada, nós precisamos da representação. E para os crimes de ação penal privada, para o início do inquérito policial, nós precisamos do requerimento. Representação e requerimento de quem? Representação e requerimento do ofendido ou de quem o represente. Ok? Princípio característico, outra característica do inquérito, autoritariedade. O inquérito policial ele é conduzido por uma autoridade pública. Está lá o artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal. Artigo 144, parágrafo 4º, prevê os órgãos policiais
144, parágrafo 4º. A gente tem inquérito de tudo quanto é sentido. E delegacia do interior não é fácil não, viu, gente? Igual aqui em Montes Claros. A gente lida com tudo. Tudo. Crimes das mais diversas naturezas. Artigo 144, parágrafo 4º. Aqui. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto militares. Então, quem dirige, quem conduz o inquérito policial, quem exerce a função de polícia judiciária e conduz e preside o inquérito policial, são delegados de polícia, que são autoridades públicas, por isso que se fala em autoritariedade. Autoritariedade. Indisponibilidade. Uma vez instaurado o inquérito policial, o delegado não pode dele desistir. Não pode simplesmente arquivá-lo. O delegado de polícia ele não pode arquivá-lo. Uma vez instaurado o inquérito policial, ele não pode arquivá-lo. Vamos lá no 17 do CPP. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Uma vez instaurado o inquérito, a autoridade policial ela não pode arquivar o inquérito policial. Isso em razão da indisponibilidade do inquérito. O inquérito ele não pode ser arquivado. O delegado ele pode, ao final da investigação, ele pode concluir que não ocorreu o crime, ou que ocorreu o crime, porém não se descobriu a autoria, ou que ocorreu o crime, se descobriu a autoria e estava presente alguma causa excludente de ilicitude, ou nós temos materialidade e autoria, mas o crime está prescrito, né? E, em função disso, não responsabilizar a pessoa. A responsabilização, nós vamos ver, a responsabilização final do inquérito se dá por meio do indiciamento. Pode não indiciar a pessoa, mas arquivar o inquérito ele não pode. Uma vez concluído o inquérito policial, seja responsabilizando ou não, o inquérito deve ser encaminhado ao Ministério Público Estadual, ou, se tratar de um crime de ação penal privada, ficará à disposição do ofendido. O delegado, a polícia, não pode arquivar um inquérito policial. Pode concluir pela não responsabilização, o que não vincula o Ministério Público. Nada impede que o delegado entenda que não houve crime, ou que não houve crime, porém a pessoa a quem se atribui não é responsável. Nada impede que o delegado conclua pela não responsabilização e, ainda assim, o Ministério Público propõe a ação. A opinião do delegado não vincula a propositura ou não da ação pelo Ministério Público. Ok? É um procedimento inquisitivo. Por que ele é um procedimento inquisitivo? Porque na pessoa do delegado está corporificado aquele que a um só tempo faz toda a apuração e ao final responsabiliza. Nós não temos a distinção das figuras como nós temos no processo. Ele não é contraditório. Nós não temos a distinção das funções. Nós não temos aquele que defere, aquele que conclui, aquele que responsabiliza ou não. No processo, o que nós temos? Nós temos aquele que acusa, que é o Ministério Público, via de regra, nas ações penais públicas, e temos aquele
que decide, responsabilizando ou não, que é o juiz de direito. No inquérito policial, não. Essa função, ela se soma na pessoa do delegado. Ele não só apura o fato, buscando a responsabilidade, ele não só apura o fato, ou seja, lhe compete a função de acusar, digamos assim, como também ele decide pelo indiciamento ou não da pessoa, pela responsabilização ou não. Nós não temos a pessoa, ela pode se fazer representar por um advogado, se assim quiser, mas o advogado no inquérito policial, ele é dispensável. O advogado, ele não é obrigatório. Por isso que se diz que é um procedimento inquisitivo. Valor probatório do inquérito policial. Aqui nós chegamos numa situação interessante. Como? Qualquer questionamento pode fazer, viu, gente? Como o inquérito policial, como as provas produzidas, os elementos de prova colhidos, como eles, são também chamados de elementos de informação, como eles não são produzidos sob o crivo do contraditório, ou seja, da sua produção não participam a defesa, quem produz os elementos de prova é apenas o delegado de polícia, que neste caso ocupa aí a posição do Estado, tem por propósito a responsabilização, né, tem essa atribuição. Os elementos de prova colhidos no inquérito policial, eles têm força para deferir medidas cautelares, como eu disse para vocês. Os elementos de prova colhidos, as informações colhidas, têm força para deferimento de medidas cautelares. Mais uma vez, busca e apreensão, prisão temporária, prisão preventiva, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. Agora sim, tem doidou aqui. Esse valor probatório não pode, a prova produzida no inquérito policial, tão somente, ela não pode servir de fundamentação, somente ela, para a condenação. Exatamente porque ela não é produzida sob o crivo do contraditório. Nós não é oportunizado à defesa fazer apontamentos, questionamentos, não é oportunizado a ela exercer a ampla defesa no inquérito policial. Por isso que a prova produzida no inquérito, tão somente, ela não tem essa força. Lógico que nós não estamos falando, a não ser que não se trate de provas chamadas provas irrepetíveis, como, por exemplo, um auto de corpo de delito, né? Se você tem ali para demonstração da ocorrência da morte, vamos falar de um inquérito que apure homicídio, da causa da morte, como se deu a morte, foi por meio cruel, foi com emprego de fogo, essa é uma prova irrepetível. A pessoa morreu, você faz o laudo, faz os exames, todos, e você não vai ficar ali, vai manter a pessoa no formol até chegar à fase processual para, no processo, repetir a prova. Não, essa é uma prova irrepetível. Essa, sim, tem validade probatória na fase da instrução processual. Mas provas repetíveis, o que são provas repetíveis? Oitiva de vítima, oitiva do réu, oitiva de testemunhas, essas são provas repetíveis, não é? E esse valor probatório, essa impossibilidade de condenação, simplesmente com base no inquérito policial,
ela está prevista lá no artigo 155 do Código de Processo Penal. Vamos lá no 155. Eu vejo isso aqui, eu acho muito engraçado. Aqui, ó. Vamos lá, 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, tem determinadas provas, como eu disse, que não são repetíveis. Essas podem servir de fundamentação para a decisão do juiz. Mas as repetíveis, não. Aquelas que são repetíveis, o juiz não pode fundamentar simplesmente nas tomadas, nos elementos de informação colhidos no curso da investigação, para, com base neles, condenar. Ok? Eu digo que isso é muito engraçado. A época em que eu trabalhava no fórum, o pessoal batendo muito no inquérito policial, né? Essa ideia, os autores gostam muito de falar, não tem valor probatório, não sei o quê, não foi produzido pelo contraditório, então não pode servir de fundamento para condenação. Não sei se vocês já viram em audiência, eu já presenciei isso enquanto trabalhava no Ministério Público e também presenciei isso antes, quando estudante, assistindo a audiência. A prova produzida no inquérito, as provas repetíveis, né, as tomadas de depoimento e declarações são repetíveis. As provas produzidas no inquérito, então, elas não têm valor probatório, elas são apenas informações que servem de fundamento para que o juiz possa, para que o Ministério Público possa propor a ação e o juiz receber a denúncia. Ok? Essa é a ideia. Pois bem, eu já cansei de assistir audiência em que o juiz pede ao escrivão, que o acompanha na audiência e fala, leia aí o termo da polícia, por favor, leia as declarações que ele prestou na polícia. E aí, o escrivão lê tudo, depois de ter lido tudo, vira para a pessoa, você confirma? Não, confirma, é isso mesmo. Vira para o Ministério Público, alguma indagação? Não. Vira para o advogado, alguma indagação? Não. O que não valia nada agora está sob o contraditório e passou a ter validade, passou a ter fundamento, a pessoa pode ser condenada, pode ser responsabilizada com base nele. Então, assim, o que nós temos, na verdade, é que, uma vez possibilitada a acusação, a defesa, contestar, tendo sido possibilitado a defesa em juízo contestar aquela prova, a mera circunstância dele não ter contestado já faz com que aquela prova, uma vez confirmada, essas declarações ou depoimentos, uma vez confirmados, faz com que eles já tenham este valor probatório para condenação. Ok? Vícios do inquérito, gente. Vícios do inquérito policial. O inquérito policial, como dito, não se trata de uma ação penal. O inquérito policial ele não se trata de um processo, ele é um procedimento administrativo. Vícios no inquérito, eles não... Ai, gente, estou fazendo bobagem. Vícios no inquérito policial não contaminam o processo. Eventuais vícios do inquérito policial não contaminam o processo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se nós tivermos uma prova durante o inquérito policial, se nós tivermos uma prova
que foi produzida mediante fraude, mediante tortura, se nós tivermos uma perícia viciada, esse vício no inquérito policial, ele não contamina o processo. Se nós tivermos o inquérito, ele foi todo presidido não por um delegado de polícia, mas por um escrivão, um agente, um investigador, esse vício, essa ilegalidade do inquérito não contamina o processo. O processo ele tem validade, até mesmo porque o inquérito, ele simplesmente, o que nele se apurou, simplesmente serviu de base para recebimento da denúncia. Ou recebimento da denúncia, ou deferimento de medidas cautelares. Não vicia o processo. O que pode ocorrer é vícios de um inquérito contaminarem as medidas cautelares que se deram no curso dele. Suponhamos que foi feita uma interceptação telefônica, foi deferida uma interceptação telefônica com base em um levantamento prévio fraudulento. Foi feito um levantamento prévio fraudulento por parte da polícia, indicou o telefone que seria do investigado e, na verdade, não é do investigado, é de outra pessoa. Correto? Ou se criou uma situação qualquer, situação essa que não existiu efetivamente, quer ver? Suponhamos que no mandado de busca e apreensão, para um mandado de busca e apreensão, a polícia fez um levantamento prévio, que deveria ser um levantamento prévio, para subsidiar um pedido de busca e apreensão. Na verdade, esse levantamento prévio é um levantamento fraudulento. A situação demonstrada nesse levantamento, na verdade, ela não existe. Neste caso, o vício deste levantamento prévio, nesse exemplo específico, ele vai viciar a busca e apreensão deferida. Se no exercício, na diligência de busca e apreensão, se localizar uma eventual prova de crime, e essa busca e apreensão foi obtida com base em um levantamento fraudulento, o que seria um levantamento fraudulento? Você atribui, vamos lá, você atribui a pessoa, quer ver? Fica fácil. Vamos supor que nós temos uns sistemas lá que fazem com que, negócio muito interessante, depois de conversar com vocês com pedofilia, não sei se eu já comentei a respeito quando vocês foram meus alunos, mas a gente dispõe de sistemas que conseguem identificar a transmissão de fotos e vídeos de pedofilia já catalogados. Suponhamos que se elabore um relatório fraudulento, falando, olha, segundo esse relatório aqui, foi encontrado na casa de Pedro, a partir da internet contratada por Pedro, foi transmitido imagem pornográfica de criança e adolescente. Me deu mandado de busca para eu entrar na casa dele lá e aprender mídia, aprender celular, aprender computador, notebook. O juiz defere essa medida. O juiz defere a busca e apreensão. Na busca e apreensão, durante a busca e apreensão, não se localiza nada disso, se localiza droga, ou se localiza uma arma, por exemplo. Se ficar demonstrado que houve vício na medida, no deferimento da busca e apreensão, em função desse deferimento ter sido originado de um documento, um levantamento fraudulento, o delito, o resultado da busca e apreensão, ele perde validade. Não tem como você responsabilizar a pessoa, não. Não tem como você responsabilizar a pessoa pela posse da arma, pela droga, porque ela foi localizada com base
em uma medida cautelar deferida no inquérito policial de maneira fraudulenta, não fraudulenta por parte do juiz, mas fraudulenta por parte da polícia no levantamento preliminar. Ok? Juizados especiais, gente. Nós temos os crimes que vocês sabem, que são chamados crimes de menor potencial ofensivo. O juizado especial é competente para o processo e julgamento desses crimes de menor potencial ofensivo. São todos os delitos, né? São todas as contravenções penais e aqueles crimes cuja pena máxima não supere a 2 anos. Nos juizados especiais, nós temos uma particularidade com relação ao inquérito. Na verdade, para responsabilização no âmbito do juizado especial, o inquérito ele é dispensável. Não existe inquérito policial para infrações de menor potencial ofensivo. Não existe, não. A lei determina que não deve haver inquérito policial, instauração de inquérito policial para apuração de infração de menor potencial ofensivo. Está lá nos artigos 69 e 77, parágrafo 1º da Lei 9.099. Vamos a ela aqui. 69 e 77, parágrafo 1º, aqui. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Artigo 77, parágrafo 1º. Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo circunstanciado de ocorrência referido no 69, que acabamos de ler, desta lei, com dispensa de inquérito policial, prescindir-se-á do exame de corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Como nós estamos falando de infrações penais de menor potencial ofensivo, mais uma vez, todas as contravenções penais e também os crimes cuja pena máxima não supere a 2 anos, nestes casos, não há inquérito policial. O que nós temos simplesmente é a elaboração de um termo circunstanciado, que também é chamado termo circunstanciado de ocorrência. É uma folhinha como se fosse um boletim de ocorrência, onde nós temos a descrição do fato, indicação de autor e vítima, indicação de testemunhas, ponto, mais nada. Nós não temos uma apuração policial. E esse termo circunstanciado ele é encaminhado para a justiça e, com base nele, nós temos, e aí quando vocês forem estudar procedimento sumaríssimo, vocês vão ver, nós podemos ter desde já uma transação penal, ou então podemos ter na sequência um outro procedimento bem mais simplificado do que o ordinário sumário. O procedimento sumaríssimo aqui do juizado ele é bem mais simplificado, mas fato é que nos interessa neste momento, em infração penal de menor potencial ofensivo, nós temos lavratura de termo circunstanciado, que se assemelha a um boletim de ocorrência. Nós não temos investigação, não existe apuração em infração penal de menor potencial ofensivo. Ok? E depois de termos falado deste monte de inquérito, o inquérito, na verdade, ele serve, como disse para vocês, ele serve para subsidiar a propositura da ação por parte do MP ou por parte do ofendido. Ele serve para subsidiar o deferimento de medidas cautelares, como busca e apreensão, prisão temporária e preventiva, interceptação telefônica.
mas ele não é imprescindível para a propositura da ação. Na verdade, o que o juiz não pode é simplesmente se apresentar, o Ministério Público apresentar para ele uma denúncia com 2, 3 páginas, sem nenhum elemento mínimo de informação, sem nenhuma prova mínima para fundamentar a propositura da ação. Da mesma forma, o ofendido, se estivermos falando de um crime de ação penal privada, ele não pode simplesmente peticionar, apresentar a sua queixa, sem ela estar fundamentada com um mínimo de elementos de informação. Via de regra, esses elementos de informação estão consubstanciados em um inquérito policial, mas tanto o Ministério Público quanto o ofendido, eles podem dispor de documentos, por exemplo, que subdiziem a propositura da ação, e o juiz pode se dar por satisfeito com aqueles documentos apresentados por ele. Então, o inquérito policial ele não é imprescindível. Nós podemos, tanto o Ministério Público quanto o ofendido, desde que eles disponham de um mínimo de prova, eles podem propor a ação penal sem o inquérito policial. Nós temos alguns dispositivos no CPP que nos indicam essa possibilidade. Vamos fazer referência aqui a alguns deles. Vamos lá. CPP, eu estou no CPP? Não, estou no 9.099. CPP. Olha aqui. Artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Sempre que servir de base. O que quer dizer? A denúncia e a queixa podem ser propostas não tendo por base um inquérito policial, mas elas têm que estar calçadas em alguns elementos de informação, elas têm que estar calçadas em alguns elementos de prova, senão o juiz não as recebe. Ok? Artigo 27, 27 e 39. Apenas algumas demonstrações aqui para vocês. 27 e 39. Aqui. 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo, lugar e os elementos de convicção. Então, a pessoa pode apresentar os elementos de prova diretamente para o Ministério Público. Professor, pois não. Aqui é João. Deixa eu te falar, nesse artigo 27, então qualquer pessoa ele provocando a iniciativa do Ministério Público, isso transforma em inquérito policial? Ou não? Ou pode ser que não... Se nós estivermos falando de uma ação penal pública, porque qual é o propósito do inquérito? O propósito do inquérito é obter elemento de informação, elemento de prova. Se a pessoa, e aqui fala, qualquer pessoa do povo, se nós estivermos falando de crime de ação penal pública, se esta pessoa já fornecer para o Ministério Público todos os dados que ele precisa para a propositura da ação, inclusive elementos de convicção, está aqui no final, ó, inclusive elementos de convicção, o Ministério Público ele pode propor a ação sem requisitar a instauração de inquérito policial. Ele pode propor a ação sem requisitar a instauração de inquérito. Ele pode se valer destas informações que foram trazidas a ele por qualquer do povo, dos elementos de convicção que foram trazidos, ele pode se valer deles e, com base tão somente neles, propor a ação.
Numa queixa, então, não caberia, né? Como? Numa queixa, então não caberia, né? Na queixa cabe da mesma forma, porque se nós formos lá, ó, a gente conclui isso aqui do 12. O que acontece com a queixa? O que acontece com a queixa é que quem tem titularidade para propor a ação é só o ofendido. Não adianta nada um terceiro comparecer no Ministério Público e apresentar os elementos de prova, porque o Ministério Público não tem titularidade para a propositura da ação. Então, quem vai ter que instruir com os documentos, com os elementos de informação, é o próprio ofendido. Ele vai apresentar a sua queixa. Se ele não quiser do inquérito policial, ele pode apresentar a sua queixa com todas as informações e com todos os documentos que subdizem a queixa. Mas nada impede que o juiz não a receba por entender que aqueles elementos não têm validade ou são muito fracos. A mera descrição da conduta típica na queixa não é suficiente. Eu preciso de documentos que comprovem aquele crime que está sendo descrito na queixa. Eu preciso destes documentos para que eu, juiz, possa recebê-la. Então uma queixa infundada, por exemplo, não seria indiciada, não, né? Uma queixa infundada não seria recebida. Recebida. Isso, uma queixa infundada não seria recebida pelo juiz. Ela precisa de fundamento. E na ação penal pública subordinada, como é que fica? E na ação penal pública subordinada? A pública subordinada precisa da iniciativa do ofendido, porém ela se vai pelo Ministério Público, né? Uma vez Isso. que ela... Exatamente. A pessoa da mesma forma. Se a pessoa quiser, aqui nós estamos falando de qualquer do povo, o 27 fala de qualquer do povo, não é isso? Isso. O 27 fala de qualquer pessoa do povo. O famoso Se nós estivermos falando de uma ação penal pública condicionada à representação, quem vai poder provocar o Ministério Público é apenas o ofendido ou seu representante. E se esse ofendido ou representante, se ele já apresentar os elementos de prova suficientes, o Ministério Público pode propor a ação independentemente de inquérito policial. O inquérito policial, como dito aqui, uma das suas características é a sua dispensabilidade. Ok? Ok. Lógico que ele dá muito mais segurança, em especial para as ações penais privadas, porque muitas vezes a pessoa está apaixonada, né? Apaixonada, digo, ela está movida por sentimento, o ofendido. E, de repente, ele pode achar, ele pode ter certeza absoluta de que a pessoa é responsável. Mas pode ser que falte a ele expertise e ele não saiba demonstrar isso. Não adianta nada na cabeça dele ele saber que o crime ocorreu e ele saber que aquele a quem ele acusa é o responsável. Ele tem que demonstrar isso para o juiz. E, de repente, em razão de ser a vítima, ele tem essa dificuldade de demonstrar de maneira fundamentada. Aí é que convém a entrada da polícia para o levantamento, para a elaboração dos elementos de prova, das informações certinhas para que o juiz receba a queixa. Correto? Perfeito. Depois vocês consultam aqui da mesma forma, 39, parágrafo 5º, todos eles se referem à dispensabilidade do inquérito. Aqui. Esse aqui ainda é mais claro. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação, 39 fala de representação, forem oferecidos elementos que habilitem a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá denúncia no prazo de 15 dias.
se a representação, ação penal pública condicionada, se a representação já vier com elementos suficientes que demonstrem o que está sendo afirmado na representação, documentos de prova suficientes, o Ministério Público pode dispensar o inquérito policial e propor a ação desde já. Da mesma forma, fala a respeito dessa dispensabilidade o artigo 46, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito, o prazo para oferecimento da denúncia contar-se-á da data que tiver recebido as peças de informação ou representação. Nós temos um prazo para oferecimento da denúncia, né? O prazo é de 15 dias. Quando for estudar a propositura da ação, vocês vão ver isso. Caso não haja inquérito policial, quando tem o inquérito policial, esse prazo é contado a partir do momento que o MP recebe o inquérito policial. Se não existe inquérito, se o MP dispensou o inquérito policial, o prazo é contado a partir do momento que ele receber as peças de informação ou a representação. Ok? Notícia crime, gente. Ou notícia criminis. Notícia crime. Notícia crime é a informação, é a forma pela qual, a notícia crime é a forma pela qual a polícia toma conhecimento da ocorrência de um crime. Notícia crime é a maneira pela qual, disse que notícia crime é a maneira pela qual a polícia toma conhecimento da ocorrência de um crime. Nós temos 3 modalidades de notícia crime. Nós temos a chamada notícia crime de cognição direta ou imediata, de cognição direta, de conhecimento direto ou imediato, né? Cognição ou conhecimento direto e imediato. É quando o conhecimento do crime se dá pela própria polícia, por ato próprio, ou lhe é trazido pela polícia administrativa, por exemplo, pela polícia militar, ou a polícia descobre pela polícia judiciária, descobre pelos seus próprios meios. Então, é quando há o conhecimento do crime, a polícia chega por ato próprio. Notícia crime de cognição, não é aí não, viu, gente? É de cognição. Notícia crime de cognição indireta ou mediata. E cognição indireta ou mediata. Aqui se dá quando o conhecimento, aqui se dá, onde eu estou, gente? Aqui se dá quando o conhecimento chega mediante provocação, quando o conhecimento chega mediante provocação, está lá no artigo 5º, inciso 2 do CPP, aqui. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito será iniciado, está lá, ó, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, ele se dá de ofício, né, quando nós estamos diante de conhecimento levado a efeito pela própria polícia, ou então pode ser de cognição indireta ou mediata quando há provocação. Provocação de quem? Provocação da própria autoridade judiciária. Nós temos muito essa provocação da autoridade judiciária, por exemplo, e aí falando de nós, da Polícia Federal, nós temos muita provocação da Justiça do Trabalho,
e da Justiça Federal mesmo. Justiça do Trabalho a gente tem muito no caso de fraude, quando o juiz constata lá falso testemunho, ou fraude em recebimento de seguro-desemprego, fraude em recebimento de algum benefício previdenciário de qualquer natureza. A provocação, a requisição vem da autoridade judiciária, vem do juiz. O juiz, em uma ação trabalhista ou em uma ação civil perante a Justiça Federal, que está aí, que foi proposta perante a Justiça Federal, como eu disse, uma ação, por exemplo, buscando benefício previdenciário. Quando o juiz constata a fraude, ela pode fazer essa requisição para a polícia. Ele requisita a polícia a instauração de inquérito policial. Requisição pode ser do Ministério Público, ou requerimento da vítima, ou de quem tiver qualidade para representá-lo, do ofendido. Os crimes de ação penal pública. Então, é a notícia crime de cognição indireta ou imediata, a polícia é provocada. E, por fim, nós temos a chamada notícia crime de cognição coercitiva, de cognição de conhecimento coercitivo, obrigatório. Coercitivo em que sentido? É quando nós estamos diante da prisão em flagrante, quando a pessoa é pega no ato do cometimento do crime ou imediatamente após cometê-lo. Aí nós temos uma notícia de crime de cognição coercitiva. Vamos lá dar uma olhadinha no 302 do CPP. Muito. O 302 fala sobre prisão em flagrante. Aqui. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Ok? Se nós estivermos diante de uma situação de flagrante, a notícia crime ou o conhecimento do crime essa notícia crime é chamada de notícia crime de cognição coercitiva. Conhecimento obrigatório. Ok, gente? Dando sequência. E aqui, esses temas, eles se misturam. Como é que pode iniciar o inquérito policial? Como é que se inicia o inquérito policial? O inquérito policial, o processo é muito tranquilo, né? O processo, a gente sabe que a ação penal pública se inicia com a denúncia, a ação penal privada se inicia com a queixa e ponto. O inquérito policial, nós temos variações, a depender da natureza da ação. Se nós estivermos falando de um crime de ação penal pública incondicionada, a polícia pode iniciá-lo de ofício, por ato próprio, independentemente de provocação. Se nós estivermos falando, em especial, de investigação levada a efeito, ou melhor, de conhecimento de notícia-crime obtida pela própria polícia. Então, ela inicia de ofício, crimes de ação penal pública incondicionada, porque independe da vontade da vítima que o inquérito seja instaurado, que o delito seja investigado, independe da vontade da vítima, já que a ação, do mesmo jeito que a ação penal pública incondicionada, do mesmo jeito que o MP pode propor a ação, independentemente da concordância da vítima, a polícia pode iniciar a investigação, pode não, deve, é um poder-dever, ela pode iniciar a investigação independentemente da concordância da vítima. Ainda se nós estivermos falando de crimes de ação penal pública incondicionada,
Essa instauração, o início do inquérito policial, ele também pode se dar por requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Como eu disse para vocês, se o MP, se o juiz, no curso de uma ação judicial, no curso de uma ação trabalhista, no curso de uma ação proposta com o propósito de obter benefício previdenciário, se o juiz constatar a ocorrência, indícios de ocorrência de um delito, ele pode requisitar a instauração de inquérito policial. Nós acabamos de falar, está no artigo, está no artigo 5º, inciso 2. Artigo 5º, inciso 2. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito será iniciado. Aqui é a primeira parte do inciso 2. Requisição de autoridade judiciária ou do Ministério Público. Ok? Porque muitos procedimentos, o que pode acontecer do inquérito ser instaurado por requisição do Ministério Público? Pode ser que chegue até ele uma notícia-crime de qualquer natureza, pode chegar até ele, por exemplo, uma denúncia anônima, ou pode chegar até ele uma mera autuação ambiental, suponhamos. Você teve, o IBAMA constatou que dentro de um parque nacional, nós temos o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu aqui, ele constatou uma infração ambiental dentro do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. O IBAMA fez uma autuação ambiental, encaminhou cópia dessa autuação ambiental para o Ministério Público. O Ministério Público, entendendo que a autuação ambiental, simplesmente aquela multa, aquele auto de infração, ele entendendo que ali é pouco para a propositura da ação, ele requisita à polícia uma instauração de inquérito policial. Ele requisita para quê? Para que a polícia faça a apuração, obtenha mais elementos, mais informação, para então ele propor a ação. Ok? O artigo 40 também faz referência a essa requisição da autoridade judiciária do Ministério Público. Artigo 40. Olha lá. Quando em autos ou papéis que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Ok? Então, se o juiz constatar no curso, ele pode encaminhar para o MP, e o MP também, nessas circunstâncias, se entender que os elementos não são suficientes, pode pegar tudo que o juiz lhe encaminhou para a propositura de investigação. Nós temos muitos inquéritos aqui, por exemplo, que nós tivemos, primeiro, um inquérito civil público. O inquérito civil público é uma apuração feita pelo Ministério Público antes da propositura de uma ação civil pública. Pode ser que o Ministério Público, no inquérito civil público, com a investigação presidida por eles, ele entenda que há indícios ali de ocorrência de um crime. O que ele faz? Ele pega cópia integral ou parcial desse inquérito civil público e encaminha para a polícia, para que a polícia instaure o inquérito. É importante dizer aqui, gente, que polícia, juiz e Ministério Público requisitam a instauração de inquérito. A polícia não tem a faculdade de não instaurar, não. Trata-se de uma requisição. A ação penal pública incondicionada também pode ser iniciada a partir de fala-se de delatio criminis, a partir de uma informação trazida pela própria vítima, ou ainda já que estamos falando de crime de ação penal pública incondicionada, por terceiras pessoas, por qualquer do povo. Pode trazer essa informação para a polícia e a polícia iniciar um inquérito policial. Então, de ofício, por ato próprio, investigação própria,
por requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público e a partir de notícia trazida pela própria vítima ou por terceiros, já que se trata de um crime de ação penal pública incondicionada, e se é incondicionada, independe da vontade daquele que vai ter o delito apurado, da vítima, né? E nos crimes de ação penal pública condicionada? Nos crimes de ação penal pública condicionada, nós já temos uma limitação. Do mesmo jeito que num crime de ação penal pública condicionada, do mesmo jeito que o Ministério Público não pode propor a ação sem representação, a polícia também não pode iniciar uma investigação sem a representação do ofendido ou de seu representante. Então, se tratar de um crime de ação penal pública condicionada, da mesma forma que o MP precisa da representação para propor a ação, desta mesma forma, o delegado de polícia precisa dessa representação para a instauração de inquérito policial. Aqui, ó, parágrafo 4º do artigo 5º. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Precisa da representação para que o inquérito possa ser iniciado. Ou ainda, há casos em que se precisa de requisição do ministro da Justiça. Alguns poucos delitos, como, por exemplo, crimes contra a honra de chefe de governo estrangeiro ou crimes contra a honra do presidente da República. Esses inquéritos, essas investigações, para se iniciar um inquérito policial voltado para a apuração destes crimes, a polícia não pode iniciar de ofício. Ela precisa de requisição do ministro da Justiça. Quando nós estamos falando de crime de ação pública condicionada. Então, aí para vocês, como 2 exemplos, crime contra a honra do presidente da República, crime contra a honra de chefe de governo estrangeiro. E, por fim, nos casos de crime de ação penal privada, o inquérito policial não pode iniciar sem requerimento do ofendido. Vamos lá no parágrafo 5º. E é importante que vocês saibam disso, até mesmo pela uniformidade dos termos. Olha lá, nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente procederá a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la, ou do ofendido ou de seu representante. Veja só, gente, é importante nós termos conhecimento tanto a representação quanto o requerimento tratam-se de manifestação da vítima, do ofendido ou de seu representante, tratam-se de manifestação do ofendido ou de seu representante para que a polícia investigue. O que nós temos que saber? Nós sabemos que a ação penal pública condicionada, ela é condicionada à representação. Então, o que nós temos que saber? Se o crime for crime de ação penal pública condicionada, a polícia precisa de uma representação. Se o crime for de ação privada, para iniciar a investigação, a polícia precisa de um requerimento. São apenas termos, mas são distinções que nós devemos saber. Todos dois são solicitações que são realizadas pelo ofendido ou seu representante, mas têm nomes diferentes. Crime de ação penal pública condicionada, representação. Crime de ação penal privada, requerimento. Ok? Não, o delegado não pode iniciar a investigação de ofício. E aí, só para fechar
Eu vou deixar as providências para a próxima aula, o último slide. Vamos só fechar aqui as peças inaugurais. Nós falamos como pode dar início o inquérito, né, de que maneira ele pode iniciar, e quais são, então, as peças inaugurais de um inquérito, do inquérito. Nós dissemos para vocês que na ação penal pública, a peça inaugural é a denúncia feita pelo Ministério Público, ok? Na ação penal privada, a peça inaugural é a queixa feita pelo ofendido, e no inquérito policial? No inquérito policial vai depender. Se nós estivermos diante de um crime já ocorrido, um delito já ocorrido, que não se encontra em situação de flagrância, vocês viram qual a situação de flagrância, está lá no 302 do CPP. Se não se encontrar em situação de flagrância, a primeira peça do inquérito policial é a portaria. Na portaria, o delegado descreve o fato, ele descreve o fato que vai ser investigado e ele determina diligências que devem ser feitas. Essa é a primeira peça, se o crime a ser apurado não está em situação de flagrância. Se o delito a ser apurado se encontra em situação de flagrância, se a pessoa foi pego, o investigado foi pego em flagrante, a primeira peça do inquérito policial é o auto de prisão em flagrante. Ok? Se estivermos diante de crime de ação penal privada, a primeira peça do inquérito policial é o requerimento do ofendido ou do seu representante. Se estivermos, a primeira peça também pode ser a requisição do Ministério Público ou da autoridade judiciária. Lembram naquelas situações em que o juiz toma conhecimento dentro de um processo de sua competência, ou mesmo quando chega para o MP uma notícia crime incompleta no sentido de que ela não está acompanhada de todos os elementos para propor a ação, o MP pode ir lá e requisitar à polícia a instauração de inquérito. E essa vai ser a primeira peça, a requisição do Ministério Público. E, por fim, se tratar de um crime de ação penal pública condicionada, nós vamos ter a representação do ofendido ou seu representante legal, ou ainda requisição do ministro da Justiça, se estivermos falando, por exemplo, de crime contra a honra do presidente da República ou crime contra a honra de chefe de governo estrangeiro. Ok, gente? Essas são peças inaugurais, início de inquérito. Essa era a ideia primeira que eu queria ter com vocês hoje. De repente, a aula pode ficar um pouco cansativa, mas é porque são muitas particularidades e elas têm que ser todas abordadas, porque senão também não atinge o propósito é que vocês aprendam. Na próxima aula, vou deixar para a próxima aula, senão nós vamos ter que ver muito correndo as providências que ocorrem dentro de um inquérito policial, no curso, na instrução de um inquérito policial, e aí nós vamos encerrar o tema inquérito policial, falando na segunda parte do tema. Algum questionamento aí, gente? Alguma observação? Não? Licença, Pedro. Pois... Lembrei o que ficou pendente da aula passada. Foi no slide da eficácia da lei processual no tempo, o artigo 100 do Código Penal, que você falou que estava errado, que você ia ver. Sim, eu não verifiquei. Eu vou verificar. Obrigado por ter lembrado.
Eu vou verificar e falo para vocês. Tá bom. Eu vou verificar e falo para vocês. Eu não verifiquei. Ok, gente? Então, uma boa noite para vocês. Semana que vem nós nos vemos. Encerramos inquérito policial e iniciamos ação penal. Boa noite.